O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pode sentar-se. Estimados irmãos e irmãs desta paróquia dedicada a São Francisco das Chagas, por isso quero cumprimentar também as duas comunidades que hoje se fazem presença nesse momento de unidade paroquial. Sempre quando uma comunidade celebra a novena do seu padroeiro, celebra a grande oportunidade da unidade, de unir as comunidades. Segundo, uma oportunidade de reavivar a nossa catequese. Porque, como já sabemos, catequese não é só uma preparação sacramental, mas catequese é um aprendizado do batismo até o último suspiro da nossa vida. Portanto, todos nós devemos estar abertos para acolher a mensagem do Senhor, que é sempre uma mensagem nova, que é sempre uma mensagem que nos propõe condições, que nos propõe situações para que nós mudemos. Pede para eu parar com o violão aí para mim. Ou seja, na liturgia que nós celebramos, é necessário que nós abramos o nosso ouvido e o nosso coração para a escuta, para o acolhimento. Vocês têm como padroeiro São Francisco de Assis, que vocês chamam de São Francisco das Chagas, que é o mesmo. É chamado de São Francisco das Chagas porque no dia 17 de setembro ele recebeu no seu corpo os estigmas de Jesus. Segundo a nossa igreja, o único santo a ter todas as chagas de Cristo impressas no seu corpo. As 5 chagas nas mãos, nos pés e do lado. São Francisco, como vocês conhecem, ele buscou viver uma vida conformada à vida de Jesus. Claro, conformou-se a sua vida à vida de Jesus dentro do seu contexto histórico. Ele era um homem medieval
Por isso ele viveu a cultura medieval, ele viveu os parâmetros da Idade Média. Se nós queremos hoje ser devotos de São Francisco, não é repetir o que ele fez aos modos da Idade Média, mas é nos perguntar, no tempo que eu estou, no lugar que eu moro, como é que eu posso ser sinal do Evangelho ao modo de São Francisco de Assis? Aí vem as primeiras dicas. Primeiro passo, ser um promotor, ser uma promotora da paz. Eu sou promotor da paz quando eu não provoco situações de discórdia, quando eu escuto o que for, quando escuto falar deste ou daquele e eu não sou o que vai levar para esticar a conversa. Isso é promotor da paz. Promover a paz, muitas vezes, é silenciar diante dos conflitos. Mas promotor da paz é gritar diante da injustiça. Quando alguém é injustiçado perto de nós, se nós assumimos a promoção da paz, nós não podemos deixar a injustiça falar mais alto. Segundo passo, somos discípulos de Jesus ao modo de Francisco de Assis, quando nós respeitamos todas as criaturas, do macrocosmos ao microcosmos, do ser humano aos animais e à natureza. E às vezes nós não somos tão respeitosos assim. Nós desrespeitamos as pessoas. Como nós gostaríamos que todos pensassem do jeito que nós pensamos. Como nós gostaríamos que todos votassem do jeito que nós votamos. E aí nós vamos criando divisões, criando cercas. E de repente, quando nós chegamos na igreja, passa a ser necessário olhar para lá e para cá, para ver onde está sentada determinada pessoa, para eu sentar do lado contrário. E eu pergunto e você responde no coração. Isso é ser discípulo de Jesus ao modo de São Francisco? Não. Cultivar a inimizade é não ser franciscano. Cultivar a inimizade é não ser cristão. Cultivar a inimizade é não testemunhar o Evangelho. E se nós aqui estamos, é porque nós queremos ser testemunhas do Evangelho. Se nós queremos ser discípulos de Jesus ao modo de São Francisco de Assis, nós devemos buscar construir a paz a partir da nossa fé. É o que fala a liturgia de hoje. Mas quantas vezes a nossa compreensão de fé é uma compreensão confusa? Quantas vezes nós queremos fazer barganha com o próprio Deus? Se o Senhor me der isto, eu prometo que faço esta outra coisa. Se o Senhor fizer o que eu estou precisando, eu prometo que eu vou ser bom para determinado grupo de pessoas. Isso não é ter fé. Ter fé, nos lembra a leitura de hoje, é buscar a confiança. Por isso, quando o profeta Abacuque reclama com Deus sobre a violência, sobre a injustiça que está tendo no mundo, Deus responde para ele: seja fiel, tenha confiança. Como nós estamos precisando resgatar a confiança. Como nós estamos precisando resgatar a fidelidade. Quantos de nós colocamos a culpa na pandemia e fomos quebrando os nossos compromissos, seja nas pastorais, seja nos movimentos, seja na participação da igreja. Ao menos que aqui não tenha acontecido isso. Mas no Carmo, sim.
Muita gente foi embora das pastorais e às vezes encontro com elas na rua, porque na igreja não voltaram mais. Ou seja, precisamos resgatar a nossa fé pelo nosso compromisso. Aí nós vamos compreender São Paulo na segunda leitura, quando ele vai escrever de forma tão clara, quando ele vai falar de forma tão precisa, que é preciso cultivar a intimidade com o Senhor. E se nós cultivarmos a intimidade com o Senhor, no momento que nós estamos, nós o veremos de forma opaca, mas quando nós fecharmos os nossos olhos e formos viver a eternidade ao lado dele, nós o veremos como ele é. Esta é a fé. Ter fé não é pensar que a gente está dentro de uma redoma de vidro, protegido de todos os males e de todos os perigos. Quem reza achando que rezando nada de mal vai acontecer na vida, tem que tomar muito cuidado para não decepcionar. A fé, a oração, não é uma redoma que nos protege, mas é a força que vem para que quando acontecer aquilo que nos machuca, para que quando acontecer aquilo que nos entristece, nós tenhamos a coragem de enfrentar de cabeça erguida. Por isso nós que rezamos, não temos mais direito do que os outros aos olhos de Deus. Nós que rezamos, devemos ter forças para resistir às tentações do dia a dia. E vocês sabem que são muitas tentações, tentação da facilidade, tentação de passar o outro para trás, tentação da mentira, e cada um sabe quais são as tentações que povoam o seu coração. E aí nós chegamos no Evangelho. Quando os discípulos pedem para Jesus, Senhor, nos dê fé. E Jesus vai dizer, se vós tivesses fé, mesmo que pequena, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no meio do mar. Um exemplo para dizer que quando nós temos fé, nós enfrentamos situações não fáceis. Quando nós temos fé, nós fazemos com que a nossa vida caminhe sempre na direção do Senhor, mesmo que venha ventos contrários, dizia Santa Madre Paulina. Quantas vezes na nossa vida a gente não experimenta ventos que sopram do lado que nós gostaríamos que não soprasse? E a fé faz com que a gente resista. Por isso, meus irmãos e irmãs, quando nós olhamos para São Francisco, nós encontramos um homem que viveu a pobreza, nós encontramos o homem que viveu a simplicidade, mas nós encontramos um homem que viveu a sua fé com tamanha grandeza. E aí eu termino contando a história que Tomás de Celano conta em relação ao lobo de Gúbio. Existia uma cidade, e nessa cidade havia aparecido um lobo que estava sendo o terror da cidade. Ninguém dormia, ninguém vivia em paz, porque o lobo estava aterrorizando a cidade. São Francisco, passando por ali, contaram o fato para São Francisco. E São Francisco foi falar com o lobo. E na conversa de São Francisco com o lobo voltou para o seu lugar. Se nós ficássemos apenas com essa história, desse jeito, a gente poderia pensar assim, olha como São Francisco era santo, olha como São Francisco falava com os animais, mas a história não é só isso, a história é além disso. São Francisco falou com o lobo que mora dentro de nós, falou com o lobo mais perigoso que está na nossa vida, porque enquanto aquele povo estava arrancando a floresta ao redor da cidade, para onde queria morar de fato o lobo? Enquanto aquele povo arrancava o ambiente do lobo,
qual o lugar do lobo a não ser vir para o centro da cidade? E às vezes também nós. Quando nós arrancamos da nossa vida a nossa fé, quando nós arrancamos da nossa vida o amor, quando nós arrancamos da nossa vida a possibilidade de perdão, de misericórdia, nós vamos virando lobos tão terríveis que a gente começa a dizer por aí: não posso perdoar fulano, ele feriu a minha dignidade. Não posso perdoar o meu irmão, porque quando meu pai morreu há 40 anos atrás, ele passou a perna em mim. Não posso perdoar a minha irmã, porque aquele tacho de cobre que era da minha mãe, ela levou para ela. E a gente vai carregando pedras pesadas na nossa vida, e a gente vai desumanizando, e a gente vai virando lobos, lobos e lobos. Por isso peçamos a graça a São Francisco de Assis, que interceda junto a Jesus por nós, que nós sejamos homens e mulheres de fé, mas que a gente possa, iluminados pela fé, ir vencendo cada dia as tentações que estão dentro de nós, não fora de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai,